Senhores, no nosso último encontro presencial, trabalhávamos o mundo desenvolvido e os aspectos econômicos. Finalizamos falando um pouquinho sobre os investimentos estrangeiros e ficou faltando trabalharmos a terciarização da economia. Vimos que essa terciarização ela está dentro do contexto dos 3 níveis de desenvolvimento econômico, as 3 áreas, né, os 3 setores que compõem a economia, o setor primário, secundário e terciário, e que há uma tendência, um processo bastante amplo do setor terciário. O crescimento, ele é muito crescente. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses aspectos, o contexto histórico, os setores de atividade, o processo de ampliação, as alterações no comportamento das populações. Então, é um convite que eu faço para darmos continuidade agora. Falar de terciarização está querendo dizer mais especificamente o quê? Processo em que o setor terciário se expande, aumentando, portanto, a sua participação no Produto Interno Bruto, que é o PIB, né? A composição da riqueza dos países, em comparação com os demais setores da economia. Há uma tendência bastante ampla de, no nível mundial, desse setor ser muito mais recorrente que os demais. O que apresentará a menor proporcionalidade no PIB é sempre o setor primário, aquele que recorre às atividades extrativistas e geração de energia. E também o segundo aqui, que está em amarelo, o setor secundário, que é o processo de transformação dos recursos naturais extraídos do setor primário em mercadoria, que por sua vez será comercializada e distribuída pelo setor terciário, que é o mais amplo dentre os setores econômicos aí. E essa ampliação, ela é tanto no sentido de composição do PIB, quanto no sentido de empregabilidade. Nós temos um mundo, vivemos atualmente num mundo bastante globalizado, numa tendência de globalização cada vez maior, onde há inclusive uma flexibilização da produção industrial. Com esse processo de flexibilização da produção industrial e também da introdução da mecanização, a gente vai abrindo um precedente de liberação de mão de obra, né? A PEA, População Economicamente Ativa, ela vai sendo liberada. Quanto mais mecanizado é o setor, mais mão de obra é liberada. E, por sua vez, vão surgindo novas funcionalidades, até por conta do conceito aí de modernização, da ampliação das tecnologias, das inovações, vão demandando cada vez mais novos profissionais. E esses novos profissionais eles já vão sendo introduzidos no setor terciário. Por sua vez, essa abertura de novas vagas de emprego, de aprimoramento dessas vagas, acaba dando conta de absorver uma parte da mão de obra. Eu sempre converso com vocês que o desemprego ele sempre existirá e com a ampliação da mecanização ele tende a ser cada vez maior, porque hoje existem mais mão de obras, né, mais PIA, população em idade ativa, disponível no mercado de trabalho do que vaga para absorver essa mão de obra. Então, é uma tendência, a realidade do desemprego hoje ele é uma realidade, mas com certeza essa ampliação da mecanização tende a intensificar ainda mais a condição do desemprego. Algumas destas mãos de obras com alto grau de especialização e dinamismo, né, no saber fazer, tem uma tendência muito grande de conseguir se introduzir no setor terciário, mas isso não corresponde a um nível geral da população, até porque especialização, melhoria da sua condição educacional exige também um investimento em si próprio. A gente sabe que essa demanda de investimentos ela é cara e não são todos que, por sua vez, conseguem seguir o mesmo padrão e a mesma demanda que o mercado exige de especialização. Então, nós vamos ter como palavrinhas-chave nesse momento modernização, mecanização e vagas que acabam sendo compostas aí e absorvidas pelo setor terciário. Falar um pouquinho mais desse tipo de trabalho, né? O que é realizado no setor primário? A gente já falou, produção de alimentos, extração de matéria-prima, geração de energia, enquanto o setor secundário corresponde à transformação
da matéria-prima em mercadoria, em produto, né, o processo de industrialização. E por último, o setor terciário, que é o que nós estamos trabalhando nesta aula. Então, há uma diversificação das vagas, né, uma diversificação dos profissionais, digamos assim. E quando nós falamos dessa diversificação, tem desde aquela mão de obra que não há um alto grau de qualificação, até o maior nível de exigência de especialização e de qualificação, que são conceitos diferentes, já trabalhamos isso em sala. Quando a gente fala um pouquinho mais desse setor, hoje, é isso aqui que eu quero trabalhar. Hoje, o Brasil, ele segue essa tendência internacional. Ele também, a nível de economia, tem a maior parte do seu PIB, essa referência de 2013, né? A gente entrou num processo posterior aí de crise financeira. Não há uma grande mudança desse cenário. A gente vem conseguindo ter grande parte do nosso PIB ainda sendo composto pelo setor de serviços, que é aquele que está dentro do setor terciário. A agropecuária hoje, ela é uma parcela menor, isso é uma tendência mundial, o Brasil também segue esse ritmo de tendência, e a indústria é o segundo aí correspondente à participação no PIB dentre as atividades dos setores da economia. Falando um pouco mais do contexto histórico, o que a gente tem para a composição desses três setores? Um momento em que a economia do mundo era pautada na produção de alimentos e na diversificação, né? As civilizações, elas vão se tornando sedentárias, elas vão aprimorando as suas ferramentas, que naquele momento eram ferramentas que iam se modernizando, hoje são características mais rudimentares, mas que para aquele momento foi bastante importante. E à medida que essas ferramentas iam se modernizando, a gente ia tendo uma ampliação das atividades agropecuárias, que hoje a gente sabe que muitas delas contam com um aparato bastante moderno de investimento aí no setor, principalmente quando falamos do agronegócio. Embora a gente saiba, já trabalhamos que não existe só ele é uma atividade bastante importante para a composição econômica dos países que vão ter as suas economias pautadas aí também no setor agropecuário. O mundo ele vai se modernizando, vai deixando de perder essa característica da ruralização. Vem a primeira revolução industrial, que traz características mais específicas do setor secundário. Há uma secundarização econômica. Essa secundarização vai tornar criar uma sociedade industrial que não se mantém assim, porque há um avanço da primeira para a segunda revolução industrial e, por sua vez, para a terceira revolução industrial, que é a era da informação, né? A era da tecnologia, e daí por diante não se para mais, né? Só inovações tecnológicas. Hoje as nações elas contam economicamente com uma parcela bastante importante e que são correspondentes às inovações tecnológicas. Então, aqui um pouquinho mais do cenário do século 20 e 21, quando a gente tem um princípio de transferência das atividades secundárias para o setor terciário, e à medida que esse setor terciário vai se modernizando, logo, por sua vez, nós vamos entrando no ritmo da terceira revolução industrial. Hoje nós já falamos em quarta revolução industrial, que é a era da robótica, mas para um momento não muito distante, um futuro não muito distante, a gente já pode falar no setor quaternário da economia. Ele ainda é um setor bastante tímido e que está se desenhando, então há uma tendência que no futuro a gente venha a falar de 4 setores da economia. Isso ainda não é fortemente consolidado, mas pelas projeções que nós vemos o ritmo de crescimento e de avanço tecnológico, já espera-se um 4º setor no futuro aí não muito distante, mas até então a gente trabalha com os 3 setores. Substituição, portanto, do Fordismo para o Toyotismo, onde os trabalhadores acabam, por sua vez, em grande parte, migrando para o setor terciário. Por quê? Há uma liberação mais intensa de mão de obra aqui. Porque o toyotismo ele perde aquela característica de linha de produção fragmentada, onde cada trabalhador executa uma parte da produção. Há uma exigência diferenciada ao que diz respeito à mão de obra. A gente está falando de uma mão de obra que precisa ser dinâmica, multifuncional. Por sua vez, ele sabendo executar
mais que uma operação na linha de produção, você já não tem uma necessidade tão grande de vários funcionários nessa linha de produção, uma vez que reduzindo o número de funcionários, reduzindo a quantidade de mão de obra, não vai ter prejuízo, porque os poucos trabalhadores que restaram sabem trabalhar de maneira dinâmica em vários setores que a produção exige. No que fala um pouquinho mais aprofundado dessa terceirização da sociedade, nós vamos falar de países capitalistas liberais, o neoliberalismo, que começa a perder a interferência, né, do Estado em suas economias. Hoje são as grandes empresas, as grandes corporações que ditam, inclusive, boa parte da regulação econômica destes países. A mecanização é uma tendência bastante crescente para essas nações capitalistas liberais, para o mundo capitalista, né? Hoje a gente não fala mais em nações capitalistas, uma vez que a gente vê que as nações socialistas, elas mantêm muito mais um contexto tendencioso de dizer que são socialistas, desculpa, mas que as suas economias já não são correspondentes completamente socialistas, né? Hoje já há um dinamismo, inclusive dessas nações que ainda dizem ser socialistas, há um dinamismo econômico muito mais voltado para o capitalismo do que para o socialismo. Então, a gente fala hoje de um mundo capitalista. Pesquisas agronômicas e zoológicas, né, zootecnia, muito mais científica, que saiu assim, errado. Maior utilização de adubos e de insumos na produção, práticas de irrigação, principalmente com aparatos tecnológicos, e produtividade aí sem grandes dificuldades no nível de produção, porque a tecnologia ela vem contribuindo e avançando e tornando cada vez mais as empresas, quanto maior o investimento tecnológico, mais produtiva ela se torna. Então nós vamos ter aqui, ainda no contexto histórico, a aceleração do êxodo rural, criação de volumes gigantescos de riqueza, principalmente para os países que têm condições e vão investir em massa no setor tecnológico. A população ativa, em grande parte, vai ser correspondente com o setor terciário, e o emprego no setor, né, os funcionários de Estado, trabalhadores de comércio, todos esses trabalhadores, eles se enquadram no setor terciário. Então, quando a gente fala, o produto saiu da produção, da linha de produção, da indústria, dali por diante, inicia-se todas as tarefas do setor terciário. Desde da internet, que vai fazer a oferta do produto, a publicidade e marketing, as transações financeiras, a logística do transporte, a chegada aos grandes armazéns, a distribuição dos grandes armazéns para os pequenos atacadistas, e logo, portanto, para os varejistas, até que chega ao consumidor final. Então, todos os outros ramos de atividades que virá posterior ao processo de transformação da matéria-prima em mercadoria se enquadra no setor terciário. Dentre outros, né? Saúde, educação, turismo, hotelaria e etc.